Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UnoCast. Hoje eu estou aqui com a Bárbara Borges, que ela é closer aqui na Uno, especialista em processo comercial de clínica e é um dos grandes destaques do nosso time. Além de ter fechado o último trimestre com mais de 47% de taxa de conversão em ticket médio altíssimo, gente, a Bárbara também é atleta e é medalhista mundial de cheerleading. Falei certo, Bárbara? Falou, muito obrigada Ó, pela cheerleading. apresentação. Gente, hoje a gente vai falar aqui sobre carreira em vendas, preconceito com vendedores, disciplina, constância e alta performance, tá? Então, Bárbara, seja muito bem-vinda ao UnoCast. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, queria muito participar. Chegou a hora. Boa. Bárbara, deixa eu perguntar uma coisa. É muito legal que, como você trabalha com a gente, eu conheço um pouco da sua história, mas tem alguns detalhes que eu não sei muito bem. Você trabalha hoje com vendas, então você tem um perfil no Instagram, você compartilha dicas com outros vendedores, está há alguns anos nessa área, só que inicialmente esse não era seu plano, você seguiu outra carreira. Como é que foi que isso aconteceu? Exato. Então, Matheus, na verdade eu fiz faculdade de biologia, sou formada bióloga, e eu entrei na Uno ali tem 2 anos, mais ou menos, com essa expectativa de ter uma renda ali a mais enquanto eu ainda estava fazendo a faculdade de biologia. E eu tinha outros planos, moro em Brasília, então concurso público aqui é muito visado. Só que ao longo do tempo na Uno, eu fui me descobrindo enquanto vendedora e de planejamento de vida, eu vi que a carreira de vendas ia estar muito mais alinhada com o que eu queria do que biologia. Então eu fui me encantando cada vez mais ali e me encontrando também dentro Que de legal, vendas. que legal. E inicialmente você começou trabalhando como SDR, você fazia prospecção ativa. E pelo que você está falando, era uma questão, realmente, você estava estudando, você queria fazer uma renda extra, um trabalho remoto. Como é que foi essa organização nos primeiros dias para você? Você sabia o que era SDR? Então, eu ainda comecei como Prime Digital, né, na Uno. Aham. Então, eu não fazia ideia do que era SDR, não conseguia entender exatamente qual era o papel, né, que eu ia prestar ali. O que eu achava é que eu ia fazer telemarketing, inclusive, que era o que eu conhecia, né? Uhum. E até eu me adaptar a esse novo trabalho, foi bem difícil, só que eu ainda estava conciliando com a faculdade. Então, eu lembro de acordar assim bem mais cedo do que as outras primes, porque eu precisava resolver o meu dia antes de começar a minha aula. Eu ia para a aula e nos períodos em que eu não estava na aula, eu estava prospectando na faculdade. Então foi um período turbulento assim, mas o que me fez continuar realmente foi a organização, porque eu não tinha todo o tempo que as outras primes tinham. Uhum. Quando a gente fala do Prime, esse era até um serviço que eu lembro que na época a gente terceirizava o trabalho de SDR para as clínicas. E Isso, é uma coisa assim que é muito interessante porque ele é um trabalho onde você tem ali, você recebe um valor fixo, mas a grande estratégia tá você conseguir trazer agendamentos para a clínica e ganhar o variável. Então exato. você tinha menos tempo que as outras SDRs que faziam esse trabalho, e mesmo assim você tinha um volume de agendamento significativo. Como que você fazia isso exatamente? Você falou que da organização, mas qual que era a sua estratégia para conseguir fazer follow-up, conseguir trazer as pessoas para o agendamento? Então, é engraçado porque eu uso isso muito hoje ainda, né? Que faz o meu dia durar mais tempo, assim. Quando eu acordava, eu já vinha com todos os leads que estavam pendentes, então eu trabalhava muito de manhã em cima das pessoas que me mandaram mensagem durante a noite, daquelas pessoas que estavam há mais tempo no sistema esperando para serem atendidas. E normalmente eu conseguia fazer isso ali entre 7 e 8 horas da manhã já, era bem rápido. Então, eu deixava para o restante do dia essa parte de prospectar mais ativamente. Então, era o momento em que eu voltava em negociações que tinham uma possibilidade maior de agendar, era um momento que eu ligava bastante. E aí era até bom que eu aproveitava assim, o horário do almoço é um que eu com certeza tenho na faculdade. E também é o horário que o pessoal da clínica vai poder, os clientes de clínica, né, vão poder me atender, porque eles também estão no horário de almoço. Então, eu usava desses horários, que às vezes eu tinha livre e outras primes não, para utilizar, e também deixava o dia para uma prospecção mais ativa e a resolução de problemas no início.
Legal. E deixa eu perguntar uma coisa, você falou que você tinha que fazer ligação, né? Como é que foi fazer a primeira ligação? Nossa, eu não sei nem descrever, assim, porque a gente, enquanto consumidor, normalmente a gente não gosta de receber ligação. Então, a primeira que eu fiz, eu já entrei com esse preconceito de, poxa, eu não gosto quando me ligam. Então, como que eu vou poder ligar para essa pessoa de uma forma que eu gostaria de ser abordada também, né? Então, teve todo um nervosismo de fazer essa primeira ligação. A vendas é um mundo de rejeição todos os dias, né? Você tem que, tem que se manter ali é, ativo, né? Mesmo com todas essas negativas. Mas eu também já busquei ir para um lado de como eu gostaria de ser abordada, né? Para conseguir lidar com esse nervosismo. Uhum. É, e é interessante que você falou, porque ao mesmo tempo que as pessoas elas não gostam de receber ligação, elas gostam de ter o seu problema resolvido. E muitas vezes Exatamente. esse lead, ele ligou para a gente porque ele queria resolver um problema. Então faz muito sentido quando você fala sobre uma questão, acho que está muito voltado à empatia, né? Então você realmente Uhum. apresentar como, você abordar como você gostaria de ser abordada. E você falou uma frase bem poderosa agora, Bárbara, que é sobre vendas ser um mundo assim muito ligado à rejeição. Eu queria que você falasse para mim qual foi a pior rejeição que você já teve na área de vendas e como lidar com rejeição praticamente todos os dias, isso te fortalece e desenvolve como profissional. Uhum. Eu acho que não teve um momento específico em que eu sofri mais com essa rejeição, mas existe um contexto, né, que pelo menos na minha vida de vendedor é o mais difícil, que é quando eu estou conversando com o cliente, seja na época de SDR ali falando sobre um tratamento, ou então depois na UNO sobre ele fazer uma reunião, mas também hoje como closer, que é eu explicar para alguma pessoa alguma coisa e aquilo ali não ter valor nenhum para ela. Então, eu sei que em algum momento eu errei no meu processo de diagnóstico com aquela pessoa, então eu acho que é a pior rejeição, assim, a pessoa, não, isso aí que você me apresentou não faz sentido nenhum para mim. Então, eu acho que é o pior momento, porque eu sei que eu errei em alguma parte do processo. Mas, pessoalmente, o que eu faço, assim, para lidar com essa rejeição as pessoas chamam muito de criar um personagem, né? Isso não funcionou exatamente assim para mim. Eu não consigo ser a, sei lá, Leandra do meu, uma outra persona, vamos assim dizer. Mas eu consigo me colocar durante o trabalho e pensar, isso aqui não é sobre mim, não é pessoal. Eu estou fazendo meu trabalho, às vezes essa pessoa ela tá num dia ruim, às vezes está acontecendo alguma coisa que eu não sei e é por isso a rejeição. Então, a persona para mim não funciona, mas funciona lembrar que somos todos humanos, temos nossos momentos e que aquilo não é pessoal, né? É o meu trabalho, a pessoa também está ali no momento dela. E Bárbara, então você começou fazendo o trabalho de SDR para clínicas, a gente terceirizava isso. Teve um momento que eu percebi justamente que você estava se destacando. Eu vi que você tinha um perfil muito bom para atuar na área comercial. E aí, ao invés de você vender para os clientes da clínica, a gente te propôs o desafio de você vender para donos de clínica. Então, você deixou de vender procedimento, né, prospectar clientes para Uhum. procedimento estético e passou a prospectar clientes ali realmente de forma fria, né, pessoas que não estavam esperando seu contato e passou a oferecer software para essas pessoas. Como é que foi essa mudança para você? Nossa, o público é totalmente outro, né? Eu estava acabando de aprender sobre a pessoa que eu ia conversar e aí mudou totalmente. Mas para mim foi uma mudança muito positiva, porque de certa forma ali o trabalho que eu fazia de Prime, eu tinha um distanciamento das clínicas que eu estava fazendo trabalho ali, né? Então tinha clínica do país inteiro. Só que quando eu comecei a ser SDR da UNA, eu tinha uma proximidade muito grande com o serviço que eu ia oferecer. E isso para mim foi um facilitador muito grande, porque eu sou fã número um dos sistemas que a gente vende, e é muito mais fácil a gente vender uma coisa que a gente vive todos os dias, né? Então acabou que foi mais simples para mim vender sistema do que
ligar ali para vender para as clínicas. Legal. E, por exemplo, deixa eu até pegar agora uma dica para quem trabalha na área de vendas. Quando você troca de carreira e você estava acostumado a vender um determinado serviço e você passa a vender outro, quais são coisas que esse profissional pode fazer para começar a performar mais rápido? Uma coisa que eu fiz ali no início, e também eu fiz quando eu passei ali a ser SDR da UNO, foi pesquisar tudo que eu podia sobre a empresa, primeiro. Então, não só o que que eu vou vender, mas eu pesquisei o histórico da UNO dentro do Instagram, eu olhei site, eu olhei a avaliação dos clientes da empresa. E pode parecer bobo, porque no final das contas eu não vou ser, por exemplo, do suporte, né, trabalhando com os clientes ali no pós-venda, mas quando você entende todo o contexto da empresa que você vai trabalhar, fica mais simples de você ter dentro de você mesmo o que você está vendendo. Então, o teu próprio diálogo com o cliente fica mais simples. E depois disso é entender muito o teu cliente. Então, você Uhum. pode perguntar para pessoas mais antigas, né, da empresa ali sobre ICP, quais são as objeções comuns. Então, tudo isso vai te criando ali um know-how sobre a empresa, sobre os clientes, que deixa tudo mais simples para você escalar mais rápido. Boa, fantástico. E Bárbara, aqui eu tô lembrando um pouquinho da sua história, né? Você fez uma transição muito boa. Gente, foi muito interessante o case da Bárbara, porque ela começou e eu lembro que teve um momento que me marcou, porque, Bárbara, não sei se você sabe, mas você conseguiu praticamente o primeiro grande cliente da UNO em Isso prospecção foi fria. marcante. Então, você trouxe uma franqueadora, e isso fez com que lógico, depois teve toda uma construção, né, mas a gente praticamente dobrou o nosso faturamento. E ali teve um elemento, assim, que você fazia prospecção fria e, cara, já fazia mais ou menos uns 2 meses que a gente não tinha conseguido ainda, uma venda significativa. Por quê? Porque a gente estava caçando baleia, a gente não estava preocupado em clínica pequena, a gente estava pegando clínicas grandes, grandes contas. Então era esperado que esse processo fosse demorar mais para acontecer. E Uhum. você manteve uma disciplina muito alta e foi atrás e fechou o contrato que, cara, valeu pelo ano todo, né? O que te fez ficar centrada, assim, quais foram os elementos que te fizeram continuar prospectando, mesmo que a curto prazo, às vezes o resultado não era tão tangível? Porque isso acontece muito com o profissional de vendas, a gente nem sempre tem um resultado imediato. Uhum. Então, nem sei se você sabe disso, né, Matheus? Mas eu te vejo muito como meu mentor, porque eu não sabia Uhum, absolutamente nada de vendas até entrar na Uno, e o seu estilo de vendas é um estilo que eu gosto muito. E uma coisa que você sempre fala é, gente, você não pode controlar o resultado, mas você pode controlar o processo. E eu falei, poxa, na minha insignificância aqui, eu não sei até onde eu posso chegar. Então, eu vou fazer o uhum, que me foi pedido, que essas pessoas sabem o que elas estão falando, né? Elas já passaram por isso antes. E eu fui seguindo nessa constância, até você comentou que eu sou atleta, né? Então, esse perfil de ir seguindo uma regra, um caminho que já foi trilhado, é uma coisa normal, né, da minha vida, assim, essa parte da disciplina. Então, eu fui seguindo, e em dado momento, esse fechamento legal que a gente fez, importante, foi até uma. Eu não tinha entendido o que eu tinha feito ainda, porque, na verdade, uma unidade dessa franquia estava no nosso script ali de prospecção. Eu tentei chamar eles muitas vezes e não consegui. Tentei procurar outras formas ali de contatar, não achava. E eu falei assim: quer saber? Eu vou procurar no site da franquia. E aí eu achei um e-mail, que no caso era de um C-Level. Mandei e-mail para ele, ele me respondeu. Aí eu falei: legal, vou marcar uma reunião. E eu não tinha entendido a movimentação do porquê que você até ia entrar nessa reunião. Eu falei, nossa, é importante, né, essa venda. E aí fizemos, né, e tudo. E no final você até falou assim, Bárbara, você sabe o que que aconteceu aqui? E eu, não, não estou tendo a dimensão. Então, foi pura questão de disciplina. Eu não conseguia contato com aquela unidade e eu fiz o máximo para conseguir e esse máximo me levou o e-mail de um C-Level. uhum. E é uma coisa, gente, olha que lição, tá? Muitas vezes eu vejo mais gente deixando de vender
Não porque está fazendo a coisa errada, mas porque estava fazendo a coisa certa por tempo insuficiente. Então, o que que a Bárbara fez aqui, ela sabia que ela estava fazendo a coisa certa e ela não parou até chegar no resultado que ela queria. Então, isso aqui é uma lição muito valiosa, tá, Bárbara? E você fez um link agora, né? Porque é até uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade mesmo em entender. Você é atleta, você participou de um campeonato mundial, representou o Brasil, então obrigado por isso. Sou brasileiro, tenho que te agradecer. Na competição de cheerleading. Eu queria que você me contasse mais um pouco sobre esse aspecto da sua vida, o que é o cheerleading, é, como você concilia isso com a sua rotina e como você foi parar num campeonato mundial. E depois eu vou te perguntar como que a gente faz para tirar alguns aprendizados, né, que a gente pode ter com o atleta para aplicar em vendas também. Perfeito. Então, eu sou atleta e meio artista desde criança, então eu sempre fiz esportes, né, num geral. Mas eu acho que quando a gente não achou ali o seu esporte, acaba que a gente faz mais por lazer, por saúde. E quando eu me encontrei dentro do cheerleading, eu tive esse foco de ser atleta, que é muito diferente do esporte por lazer ou por saúde, né? Então a gente passa por momentos de muita frustração. Às vezes é uma frustração que dura um ano inteiro para um momento feliz ali, que é a medalha, né? Que é a gente poder apresentar nosso trabalho. Então, é realmente um trabalho constante de não desistir, de ter negativas, assim como vendas, né? E persistir, porque a gente sabe que se fizer o que precisa ser feito, uma hora a gente vai chegar no resultado. Não sabe como, né? Não quando, né? Mas a gente sabe qual é o caminho. E no caso do Mundial, foi um Mundial de Cheerleading universitário, foi a primeira vez que o Brasil representou a modalidade nesse Mundial. E eu parei de competir, esse ano eu tinha parado de competir, por questões mesmo de organização. Eu falei assim, vou dar um tempinho pro meu corpo, ele tá precisando. Mas continuei praticando. Eu falei assim, em algum momento eu sei que vai chegar aí a seleção brasileira para mim. E foi exatamente isso. Eu estava me preparando, mesmo que não estivesse pensando em competir, e a seleção precisou de um atleta a mais. Então, eles me chamaram um mês antes da competição. Ó, a gente está precisando, você consegue? Eu consigo. Entrei um mês antes e a gente trouxe aí a medalha de bronze. Uau, parabéns, parabéns. E Obrigada. Bárbara, quais foram os principais aprendizados que ser um atleta trouxe para você que podem ser aplicados na área de vendas? Disciplina, constância e confiar em quem já passou por isso, né? Eu acho que às vezes a gente tem muito essa dúvida de, poxa, será que persistir tanto assim vai dar certo? E a gente esquece que outras pessoas já passaram por isso. No caso do esporte é o coach, né? A gente não sabe o que passa pela cabeça do coach, por que ele está tomando aquelas decisões, mas a gente segue ali o fluxo, né? E aqui, por exemplo, a gente sabe que o nosso coach é você, às vezes a gente não entende muito bem algumas decisões, aí dá 2 meses a gente fala, entendi agora, o Matheus estava preparando a gente psicologicamente para isso. Então, eu acho que vendas e esporte é quase que equiparado, assim, a gente vai ter ali uma pessoa que vai estar na parte estratégica e a gente seguindo ali um padrão, uma disciplina de atividades, de prospecção, de também estar atualizado com o mundo que a gente trabalha, que a gente vende, a gente vai chegar ali num objetivo maior. Boa, fantástico. Eu acho que aqui a gente tem um link muito grande na questão de exigir performance, né? E você Uhum. ser muito responsável pelo seu resultado também, muito bom. E Bárbara, aqui agora vem um ponto assim, você trouxe essa questão da disciplina, né? Do você seguir. E tem gente que às vezes acha que isso é uma coisa assim que nasce com a pessoa, ela ser disciplinada, ela executar. Só que eu acho que a gente precisa normalizar também que, cara, nós somos humanos, a gente tem sentimentos, a gente passa por pressão, não é fácil, né? E eu queria saber se teve algum momento na sua carreira de vendas que você pensou em desistir. Muitos, muitos É, momentos. E, assim, eu também aprendi a ser uma pessoa disciplinada, né? O esporte, ele ajuda muito, mas eu não nasci disciplinada.
Só que uma coisa muito legal da gente entender para desenvolver essa disciplina é justamente que a gente não precisa resolver tudo agora, né? Às vezes eu acho que a gente tem um insight, tipo assim, nossa, eu vou mandar essa mensagem para o meu cliente e vai ser maravilhoso, vou mandar para todo mundo. Não dá certo, a pessoa para. Mas a disciplina é justamente a gente fazer um pouquinho todos os dias. Porque um pouquinho todos os dias a gente consegue fazer. Agora, mudar o mundo em um dia só não dá. Então, para esse desenvolvimento de disciplina, eu acho que é isso, fazer um pouquinho todos os dias. Quando você estiver acostumado ali com todos os dias de manhã já finalizar as pendências, então eu vou tirar uma hora do meu dia para entender como é que está o mundo nesse setor aqui que eu vendo, né? Para me atualizar. Na hora que eu tiver com o meu cliente, eu vou ter uma novidade para falar com ele e falar, poxa, essa pessoa, ela sabe do que ela está falando. Então, é ir aos pouquinhos. Né? E sobre essa questão da frustração e pensar em desistir, eu inclusive tive uma conversa com você que eu realmente estava nesse momento com muitas atividades, né? Sendo SDR, sendo graduando ali na faculdade também. E você me trouxe um pensamento muito importante, que recorrentemente, eu penso nisso de novo. Que assim, Bárbara, se você não quiser mais a carreira de vendas, eu super entendo, não vou ficar chateado. Mas se você quer dar sequência na Uno e você só não está conseguindo, a gente pode planejar uma estratégia em cima disso. Então, eu acho que uma coisa que as pessoas têm que pensar muito é: será que eu não quero mais a carreira de vendas? Ou eu só estou me frustrando? Porque, assim, frustração você vai ter em qualquer carreira, né? O que vai te manter dentro de vendas é você entender qual é o seu objetivo de vida, qual carreira vai conseguir te trazer nesse objetivo de vida, né? E aí, a partir disso, você consegue ir todos os dias enfrentando ali as frustrações de vendas, né? Porque, claro, acontece com qualquer carreira. Com vendas, eu acho que é um pouco mais intenso, né? Mas no final das contas, é uma profissão que você tem muito retorno quando você se dedica, né? Não é algo que você se dedica, você faz o máximo e você não consegue crescer. Então, se esse for o seu formato de profissão, que você consegue enxergar que vai te levar para o futuro que você almeja, é muito mais simples de seguir com essas frustrações. Boa, perfeito. E, Bárbara, nesse ponto, assim, é muito interessante, né? De novo, parabéns. Eu acho que nós não somos testados quando está tudo bem, a gente é testado justamente quando a gente tem vontade de desistir e persiste. E eu queria trazer agora o outro ponto, que é o seguinte: tem todos esses desafios, às vezes a gente se frustra, a gente tem vontade de desistir, mas, cara, você estava se formando numa faculdade federal, você estava vendo ali uma carreira, né, que nem você falou de concurso público, que hoje no Brasil ele é sinônimo de estabilidade, e Uhum. mesmo assim você falou, cara, legal tudo isso, tô com meu diploma aqui embaixo do braço, mas eu vou ficar em vendas. O que mais brilhou teus olhos e o que faz uma pessoa escolher a área de vendas ao invés de seguir uma carreira numa coisa tão estável quanto um concurso público? Perfeito, Matheus. Então, quando eu estava nesse momento do concurso público, eu realmente pensava nisso, em estabilidade, né? Só que demorou bastante para eu fazer isso, mas eu sentei em algum momento para entender no papel mesmo o que eu queria para o meu futuro. E por mais que você tenha estabilidade em alguns tipos de emprego, talvez mesmo trabalhando 20 anos com estabilidade, você não chegue no que você almeja ali, né? E vendas é algo que, como a gente foi conversando aqui, a depender da sua estratégia, do tanto que você é disciplinado, do tanto que você busca novas formas de evoluir, você tem uma crescente na carreira muito rápido, até porque a gente podia até falar depois disso, né? Mas vendas é uma carreira muito menosprezada. Então, tem aí uma gama de área de trabalho em que, se você for bom, cara, você deslancha, né? Porque as pessoas, elas às vezes esquecem que é uma carreira e você precisa estudar para estar nisso, né? Então, se você se dedica, você tem uma possibilidade de crescimento muito grande
e é um variável. Então, você pode construir a tua renda, você consegue migrar em outros lugares, crescer como vendedor, como empreendedor, de uma forma que você não vai ver num concurso público, no emprego que você tem um Uhum. teto de crescimento. É muito interessante porque hoje existem muitos vendedores, mas os bons vendedores são raros. Então, Exato. e isso entra justamente naquela coisa, né? Ah, a pessoa não deu certo, ela vai trabalhar com vendas, que é Terrível, até né? de tipo uma certa forma de preconceito. Eu até fico aqui Exato. pensando, como é que foi você falar para as pessoas, tipo, porque a gente até usa assim os termos, ah, eu sou closer, eu sou executivo de vendas, mas cara, a gente é vendedor, pô. E como é que foi para você, Bárbara, contar para as pessoas que você é vendedora? Eu queria saber se todo mundo assim te apoiou, e se você já passou por algum preconceito quando você falou que é vendedora. Nossa, assim, para eu me aceitar como vendedora demorou. Então, porque todo mundo tem esse preconceito, né? Eu só fui me enxergar e me posicionar como vendedora quando, primeiro, eu entendi as possibilidades de ser uma vendedora. E também uma coisa que me despertou muito foi, cara, todo mundo vende em algum momento da vida. Não importa o que que você faz, você já teve que vender para o teu patrão a ideia de que você merece um cargo maior, você já precisou vender, não sei, um cachorro que você tinha ali, não importa, você vendeu alguma coisa na sua vida. Mãe, achei na rua, posso ficar? Exatamente. Então, assim, você colocar o seu ponto de vista para alguém e essa pessoa conseguir compreender o teu ponto de vista e falar assim, tudo bem, talvez nem funcione para mim, mas eu entendi o que você quis dizer, é vender. Então, quando eu cheguei nesse momento aí de consciência do que é vender, eu consegui me posicionar. Mas, para te ser bem sincera, até hoje, as pessoas ainda me olham diferente, assim. Principalmente porque, por exemplo, família. Poxa, Bárbara, você fez sua faculdade, é bióloga, pode passar num concurso público, por que vendas? E aí eu também tenho que me vender. Vamos sentar aqui, vamos ver o que eu consegui conquistar até hoje vendendo. Por exemplo, meu campeonato mundial foi agora na Suécia. Será que eu conseguiria ter viajado assim num concurso público? Né? Esse dinheiro que eu utilizei para fazer um campeonato mundial foi aí a partir de vendas e também a possibilidade de vender em qualquer lugar do mundo, né? Então, outros empregos talvez não me liberariam para ir fazer aí um campeonato mundial. Então, ter essa flexibilidade e também ter uma escalada de salários que outras pessoas que estão aí com a mesma faculdade de biologia que eu, é também a minha forma de me vender para os outros e falar, olha, carreira de vendas faz sentido sim, deixa eu te mostrar aqui no papel. Uhum. E, cara, é muito legal isso, né? Teve uma vez, assim, também eu lembrei que você falou agora, quando eu conversei com a minha mãe. A primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu comecei a deslanchar na carreira, foi comprar um apartamento para ela. E justamente por trabalhar com vendas, eu falei assim, mãe, agora tá tudo certo. Eu tenho um quartinho aqui na sua casa, se der ruim, eu vou pegar um notebook, um telefone, eu vou ligar, eu vou vender e dá para começar quantas vezes a gente quiser. É verdade. E assim, se Então, você entende vendas, você vende qualquer coisa, não precisa exato. seguir ali, né? E muitas vezes assim a pessoa até acha que, por exemplo, empreender ou um concurso público é uma boa forma de ficar rico, mas cara, quando você é vendedor, você acha uma coisa que as pessoas já querem comprar, que alguém já gastou milhões de reais para desenvolver, e você acha alguém que está querendo aquilo naquele momento, porque se muitas pessoas já quiseram isso, tem muitas outras querendo também. E aí você faz essa conexão e cara, você é muito bem remunerado por isso. Então, eu acho isso muito legal também, né? E dá para a gente dizer que as vendas libertam. Só que, por exemplo, você fechou o último trimestre e a gente está falando de software, tá? Que é uma coisa Uhum. que em 2026, assim, tem mudado muito o mercado por causa de AI. Todo mundo precisa, mas está todo mundo vendendo também. E mesmo assim, você fechou com 47% de conversão. Ou seja, praticamente cada duas pessoas que falaram com você, uma pessoa comprou. Bárbara, o que Uhum. que você fez? O que que você acha que todo vendedor tem que fazer para performar bem em vendas? Primeira coisa de todas é se atualizar. Uhum.
toda vez que eu aprendo uma coisa nova em vendas, eu penso, nossa, eu estava fazendo o meu processo errado, tem muita coisa ainda que eu posso melhorar. Então, assim, independente se você vende ali B2B, B2C, faça essa reciclagem das técnicas de vendas que você usa, ou até se você ainda não usa uma técnica de vendas, comece a aprender sobre. E não se limita, né? Uma vez eu aprendi isso aqui, eu vou passar 20 anos sendo um vendedor usando essa mesma técnica, né? O mundo muda muito rápido. Então, por exemplo, a própria inteligência artificial, né? Ela trouxe muitas mudanças, inclusive para o processo de vendas. A gente não pode deixar, né, como era feito há anos atrás. Então, assim, vá se atualizando, porque quanto mais você se atualiza, mais você tem tranquilidade para poder falar com o teu cliente, você consegue ter uma escuta ativa melhor, né? Então, sempre tem uma possibilidade de você melhorar alguma coisa na sua técnica, no seu atendimento ao cliente ali no WhatsApp, alguma coisinha mais que você pode fazer na ligação que vai deixar ele interessado. Então, eu gosto de até de usar uma frase para mim mesma toda vez que eu começo uma coisa nova, que é: eu posso não ser a melhor agora, mas eu com certeza vou ser a pessoa mais esforçada. Então, eu tento todos os dias aprender alguma coisa nova, ver alguém que me inspira fazendo algo para também absorver. Eu acho que essa é a maior direcionamento, assim, para ter essa escalada em vendas, ter bom resultado, sabe? Boa, fantástico. E aqui a gente fala muito de método. Bárbara, eu queria te perguntar qual é a importância de dominar os números para um vendedor? Nossa, total. E são os nossos números e os números do nosso cliente também. Então, assim, eu acompanho diariamente os meus números e é nítido. Tem dias que eu fiz ali um número X de mensagens, de prospecções, de ligações, e você vê que 2 dias depois, 3 dias depois, o meu número de vendas cresceu. Então, é fazer todos os dias. Hoje eu posso ter feito 20 ligações e não vendi nada, mas essa ligação vai fazer o cliente lembrar de mim, ele vai ter uma informação a mais sobre o que eu estou vendendo. Então, quanto mais você faz, mais você vai colher no futuro, né? Não precisa ser um resultado imediato, mas esse método ele precisa ser seguido e os números estão aí para você também entender o que é um método inteligente e o que você está fazendo de atividade que não faz sentido também, né? Porque não adianta a gente abraçar ali todos os métodos possíveis e não observar se esse número está fazendo sentido na nossa conversão. E Boa. aí, outro número... Ai, desculpa, Matheus. Não, eu fiquei pensando aqui, você falou sobre fazer ligação, e às vezes, por exemplo, você ligou para a pessoa, ela não comprou na hora, mas quando ela tiver com um problema, quem será que é a primeira pessoa em que ela vai pensar? Sendo Isso que você ligou para aconteceu ela toda hoje. semana. Como é que Exato, isso foi isso? aconteceu hoje. Então, aqui a gente tem uma estratégia, né, de, poxa, o cliente não está, às vezes, no momento de compra, mas a gente conhece a realidade dele, sabe que o nosso sistema ele vai fazer sentido em algum momento. Então, eu mantive contato com o cliente, aí ele já tinha me dado um não há meses atrás, e ele falou assim, não quero, mas eu falei assim, às vezes eu passo um link aqui do podcast, ou Instagram, porque eu sei que a pessoa ela vai acompanhar a gente a longo prazo. E aí hoje um cliente me mandou mensagem, oi Bárbara, a gente já trabalhou aquele ponto que estava impedindo a gente de fazer sistema, queria marcar uma reunião para a gente conversar de novo. Então, assim, eu ainda não tinha visto aquele cliente no momento novo de compra, mas a gente alimentou ele, né, a longo prazo. Então, até ele conseguiu voltar até a gente de novo. E assim, o que eu acho mais legal é que ele me mandou mensagem, ele nem entrou ali pelo site, por exemplo, né? Ele lembrou, pô, a Bárbara é meu contato ali dentro da UNO. Até porque dessa forma a pessoa sente a vontade, porque a gente está criando um relacionamento, né? E eu até vejo que isso é uma coisa muito diferente de você ser o vendedor e daqui a pouco você ser, assim, o vendedor, eu digo aquele vendedor que todo mundo fala que não gosta, e você ser o vendedor que é o parceiro dele, que está ali para servir, para resolver um problema. Então, eu queria que você me falasse algumas dicas, assim, como que você faz para construir o relacionamento e sair daquela situação que geralmente o vendedor inexperiente fica, que é do cara achar que você está tentando empurrar alguma coisa para ele. O que você faz para construir
esse ambiente em que o cliente vem e te chama falando que ele quer comprar? Então, eu acho que eu posso até falar um pouco do meu passo a passo para fazer mesmo uma reunião de vendas, que a primeira coisa, eu estudo o meu cliente. Então, eles passam ali, às vezes, o nome da clínica, por exemplo, eu checo, eu dou uma olhada, qual que é o perfil, e ao longo do tempo, assim, a gente vai começando a pegar algumas outras informações. Então, eu consigo entender se aquela pessoa, ela se comunica de uma forma mais direta, né? Às vezes tem ali o dono da clínica fazendo um conteúdo. Então, a gente vai pegando essas nuances e se prepara para a reunião. Então, durante a reunião, eu faço ali tem técnicas de vendas, né? Eu uso muito o spin. E também eu tento trazer um pouco de. Um pouco não, né? A gente traz também a escutativa. Então eu faço ali o básico do spin, mas eu consigo sempre pegar alguns pontos que são mais importantes para o cliente. Então, por exemplo, no CRM é uma máquina. Eu tenho minhas partes preferidas ali do sistema, claro. Só que às vezes, um ponto que às vezes eu nem enxerguei como algo tão relevante para aquele cliente, né? Talvez alguma outra coisa fizesse, seria uma estratégia melhor para ele, mas ele tocou muito naquele assunto. Poxa, eu vou me direcionar para isso. Essa é a preocupação dessa pessoa, né? Então, ela já fica mais tranquila com você, porque você está falando do que ela quer ouvir, né? Então, ela não vai entrar com uma dor e eu vou começar a falar do que eu gosto do sistema, né? Do que eu lembro de falar do sistema. Eu vou sempre olhar para o cliente e ver, poxa, essa pessoa está preocupada com isso, então eu vou tocar nesse assunto, eu vou falar sobre isso. E essa parte da gente ter uma escuta e um carinho com o problema principal do cliente faz ele se abrir para as suas sugestões também. Então, você faz esse primeiro momento, ele se abre para a sua sugestão e aí você consegue trazer outras ideias, outras estratégias, que às vezes é o que vai brilhar o olho do cliente, mas ele já ficou confortável com você, que você sanou ali a dor dele, né? E nessa finalização até da negociação, assim, a gente tem que conseguir equilibrar tanto as técnicas de vendas como também o momento do cliente. Então, às vezes a pessoa está preocupada com uma funcionalidade que ela não entendeu e você acha que ai meu Deus, eu preciso dar um desconto, senão ele não vai fechar. Uhum. Então a pessoa ela vai te achar um vendedor chato, porque você está ali falando de pagamento, de tudo, e ela nem conseguiu entender uma das funcionalidades, que é o que ela está perguntando. Uau, Então, ela nem estava no momento de compra e você ficou insistindo em falar preço. E aí, se você dá um desconto, às vezes o cliente até deixa de comprar por causa de desconto, porque ele fica desconfiado. exato. Nossa, a gente como vendedor, né, a gente gosta de analisar às vezes quando estão vendendo alguma coisa pra gente, né? E fui fazer uma compra anteontem e eu só mandei: "Oi, tudo bem? Pode orçar para mim?" A pessoa me mandou o orçamento, em 10 minutos ela me passou o desconto. Eu falei: "Eu nem precisava de um desconto, tava tudo bem para mim, mas você já fica desconfiado? Poxa, Uhum. se a pessoa tava me cobrando isso, ela conseguiu reduzir 50% do valor, Em será que eu tô 10 comprando minutos? certo?" 10 minutos. Imagina se eu esperar um ano para comprar dela. Exatamente. Cara, muito legal. Bárbara, pasme, a gente está em 40 minutos de podcast. Então, eu acho Caraca. que é uma história assim que é bem legal. E a gente fala assim uma coisa que a gente tem muito fora do nosso comercial, uma cultura de testes. E eu queria te Uhum. convidar para um bloco novo, que eu inventei 10 minutos antes da gente começar o podcast, que é o de Ai, frente meu com o Deus. Matheus. Tá Vai bom. funcionar assim. Eu vou fazer algumas perguntas para você e eu quero que você responda com a sua opinião sem filtro, tá bom? Se qualquer coisa, depois o jurídico corta, pode ser? Tá bom. Beleza. Preparada? Preparada. Então vamos lá. Bárbara, qual é o maior erro de quem está começando no comercial? Não estudar técnica de vendas. Qual conselho sobre vendas você mais discorda? Aquele que todo guru fala. Poxa. Não é um conselho, uma frase, Matheus. Eu detesto esses gurus que ficam gritando com o cliente, falando, ou você compra agora, eu não vou falar mais com você. Cara, isso não faz sentido. Sim, claro ou não claro. Boa.
Bárbara, qual hábito do vendedor parece pequeno, mas muda completamente o resultado? Fazer esse checklist de todas as suas atividades primordiais do dia. Boa, fantástico. Vendedor bom consegue vender qualquer coisa? Consegue. Não deveria, mas consegue. Fala mais. Quando você tenta vender tudo, você não está vendendo nada direito. É a mesma coisa de tentar vender para todo mundo. Então foca Boa. em um produto só. Meta motiva ou atrapalha? Nenhum dos dois. A meta é para você entender quais passos você precisa dar, mas motivação tem que ser ali sua. Não tem essa de, porque agora eu tenho uma meta, eu tenho para onde seguir. É só Boa. te indico o caminho. Comissão melhora ou piora um vendedor? Depende do vendedor, mas acredito que na maioria das vezes melhora o vendedor. Boa. Existe vendedor que deveria abandonar a profissão? Existe. Quem? Existe. E se você está fazendo vendas porque você acredita que é um bico, né? Você só quer fazer uma coisinha ali, você não se importa com o que você realmente está fazendo, não se importa com o seu cliente, você não deveria estar em vendas. Boa. E agora a última, essa aqui é bem especial, tá? O que você diria para a Bárbara, que estava começando lá atrás? Qual conselho a Bárbara de hoje daria para ela? Fica mais tranquila e confia mais no seu estilo de vendas. Boa, fantástico. Gente, Bárbara, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Estava querendo te entrevistar há um tempão, já comprei até um microfone novo. Gente, quem tá só ouvindo, eu tô com um microfone aqui que parece um Transformer, tá? É um prazer te receber aqui. Eu queria, Bárbara, que você deixasse também as suas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar. Eu vi que você está produzindo muito conteúdo. Bom, Matheus, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre vendas, então é uma honra estar aqui no podcast da UNO. E para o pessoal, né, que quiser me seguir também, ter ali um pouquinho de vendas todos os dias, é Vendas com Bárbara, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu adorei o seu arroba, tá? Parabéns. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do UnoCast. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer também trazer a Bárbara. Eu acho muito legal também a gente poder mostrar um pouquinho dos bastidores, né? Então, faz parte do nosso time, a gente respira a cultura de vendas. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Eu sou @blowdorn.mateus, tenho o @unocrm.ai, de inteligência artificial. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.